aulinha de filosofia. Hoje a gente vai viajar no pensamento político de Aristóteles. Essa é a primeira aula de 2 aulas sobre o pensamento político de Aristóteles. Bom, vamos ao que interessa sem mais delongas. Essa aula é onde a gente vai entender o porquê Aristóteles apresenta o ser humano como um animal político, né? É como se ele entendesse que a alma humana necessariamente exerce o sentido de política. O que seria esse sentido de política? A política para ele é sempre aquilo que eleva os assuntos da polis à importância global. Aliás, a palavra polis significa coletividade ou muitos. Aqueles que convivem no mesmo espaço. Então, a polis é o espaço próprio onde nós, seres humanos, discutimos as condições ideais e práticas, ideais e reais, para vivermos nessa coletividade, nessa convivência, né? nesse estabelecimento de relações. Portanto, todo agregado político todo agregado humano é um agregado político. Todo conurbado, todo ajuntamento humano, né, quando estabelece rotina, frequência, né, padrões de convivência, é um agrupamento político. Então, Aristóteles entende que por sermos demasiadamente humanos, né, por sermos humanos de fato, né, nós somos políticos também de fato. Também entende que a nossa natureza é, por excelência, tendenciosa às relações políticas, né? Nós somos biologicamente adaptados ao espaço político, à cultura política, ao desenvolvimento de política. Com o passar do tempo, política também vai ser entendida como a análise das relações de poder, como é que o poder se estabelece entre os sujeitos. E aí você vai ver um pouco disso em Maquiavel, né? Ainda falando sobre a arte de governar, mas através do exercício do poder. Você também vai ver um pouco dessa ideia de poder em Marx, né? O que é o poder para Marx, o que é o Estado e o que são as organizações políticas, por exemplo. E também você vai ver um pouco sobre política no pensamento de Max Weber. Na verdade, uma perspectiva atualíssima, ainda considerada hoje, uma das análises sobre a legitimidade do poder mais relevantes para a sociedade contemporânea, para a sociedade moderna. Vamos avançar então agora no pensamento político de Aristóteles. Bom, e é aqui, nessas 2 obras, que a gente consegue extrair o pensamento político de Aristóteles. Primeiro, porque nessas 2 obras ele vai estabelecer uma relação de como é que a gente alcança a felicidade. Para Aristóteles, o ser humano ele se dedica à vida em coletividade a fim de se satisfazer, a fim de encontrar aquilo que a gente chama de felicidade. A gente vai pensar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Mas a ideia é a seguinte: na obra A Política, né, e na obra Ética Nicômaco, nós vamos estudar, nós vamos ver Aristóteles desenvolvendo pensamento sobre a virtude, sobre a justiça, sobre a própria ética, sobre as regras morais, né, sobre as múltiplas possibilidades de convivência. Então, em A Política, ele vai apresentar ética e política como partes de uma mesma ciência, que seria a ciência prática ou as ciências práticas. Lembrem-se, Aristóteles ele elenca 2 tipos de ciências, tá? Ou 2 tipos de filosofia. Filosofia prática e a filosofia teórica. Filosofia teórica é aquela que a gente pode chamar de mais próxima das ciências da natureza. E a ciência prática seria aquela ciência ou aquelas ciências que se aproximam mais das ciências humanas no que diz respeito à análise da convivência dos sujeitos em sociedade. Então, para Aristóteles, não dá para o ser humano ser feliz fora da sociedade, porque o ser humano é um animal político, como a gente já viu no primeiro slide. Então, a ideia dele nessa obra, A Política, demonstrar aí como nós, seres humanos, somos codependentes ou interdependentes, ou mesmo dependentes da vida em coletividade. Beleza? Vamos agora vamos nos aprofundar um pouco no pensamento. O que Aristóteles pensa sobre política? Primeiro, Aristóteles, como eu acabei de dizer, vê a política como uma ciência prática. Ela é a ciência sobre a comunidade. Vemos que toda cidade, vai dizer Aristóteles, é uma espécie de comunidade, uma comuna. E toda comunidade se forma com vistas a algum bem. Ninguém
se junta numa comunidade, numa sociedade, se não for a fim de encontrar algum bem. Em todas as ações de todos os homens são praticadas, né? Elas são praticadas vistas ao que parece bem a cada um de si, a cada um como lhe convém, né? Todo mundo age em sociedade procurando aquilo que lhe parece bem. Então veja, a ideia de comunidade para Aristóteles está diretamente associada à ideia de bem, né? De bom, de buscar alguma coisa boa, tá certo? Então, todas as comunidades, como visam algo de bem, é evidente que é necessário que a mais nobre das ciências seja a ciência política. Por quê? Porque ela é a ciência que nos ajuda a pensar sobre a busca do bem maior. Então, a principal das ciências para Aristóteles é a ciência política. Inclusive, isso foi questão do Enem já. Eu não lembro agora o ano, mas foi questão do Enem, né, mostrando que qual seria, então, a ciência mais importante para Aristóteles. Sem dúvida, é a política, porque ela é o meio pelo qual o homem descobre, exercita e mantém os meios para se encontrar essa tal felicidade. Beleza? Vamos avançar. Bom, é bem importante que, para Aristóteles, o modelo político, né, não importa se ele é monárquico, não importa se ele é democrático, né, ou se ele é oligárquico, né, não importa se tem um no poder, não importa se tem um grupo, né, se relacionando com todas as outras partes de grupos, né, a democracia, também não importa se são alguns grupos, ou um pequeno grupo, ou as famílias oligárquicas que estão tomando conta da polis, desde que o objetivo da polis esteja sendo prioridade daquele que governa, ou daqueles que governam, né? Desde que a felicidade coletiva seja a principal motivação daqueles que governam. Então, Aristóteles vai entender, assim como Platão, que qualquer uma das formas de governo, elas oferecem algum nível de possibilidade de corruptela, de corrupção, né? Então, para ele, o que importa é que o modelo, seja ele qual for, valorize e priorize o bem comum. Sabe-se ou entende-se que, diferente de Platão, né, Aristóteles tem uma tendência maior ao espaço democrático. Claro, ainda não é a democracia como a gente conhece hoje, mas já é algo muito parecido no que diz respeito à participação dos cidadãos. Lembrando que o conceito de cidadão na Grécia Clássica é relativamente diferente do conceito de cidadão da nossa era, né, da era moderna. Desde que todo governante ou todo modelo governante assuma o papel de proporcionar ao coletivo, ao homem, o bem comum, então esse modelo de governo seria muito bem-vindo. Então, como a gente já colocou agora há pouco, Aristóteles apresenta isso que a gente está fazendo como ciência, mas não é qualquer ciência, são as ciências práticas, voltadas para a compreensão das relações humanas. Então, ele está dividindo essas ciências práticas em dois grupos, ética, certo? E política. Na próxima aula, a gente vai se aprofundar um pouco nas relações éticas, sempre recorrendo às relações políticas. Hoje, nós vamos nos aprofundar nas relações políticas, mas sempre recorrendo, né, à perspectiva ética. Como é que ele classifica essas ciências? A partir das suas finalidades, a partir das suas necessidades básicas ou seus objetivos básicos. Qual é o objetivo básico da política e qual é o objetivo básico da ética? Então, a ética teria como objetivo básico o exercício da ação individual, a busca da felicidade a partir do ser humano. Então, ética e política são definidas por meio do exercício da razão, do pensamento. Para eu ter ética ou para a sociedade ter política, veja, eu disse, para eu ser ético ou para que eu tenha ética, né, ou para que a sociedade seja de fato política, é preciso que os sujeitos usem o pensamento, a razão. De forma que a justiça e razão sejam sempre relacionadas uma com uma outra. O ser humano, então, se difere dos outros animais, Aristóteles entende isso, é um dos primeiros biólogos, psicólogos, né, desenvolver uma taxonomia, né, biológica, a desenvolver uma análise do comportamento psíquico do ser humano e, inclusive, do comportamento psicossocial do ser humano.
Então, se nós temos essa capacidade de pensar, então nosso exercício prático, nossa produção de existência prática, ou seja, tanto a ética quanto a política, devem ser baseadas no exímio pensar, examinar as nossas ações. Nós somos os únicos seres capazes, antes de tudo, de julgar se nossas ações ou as ações dos outros são justas e se podem promover felicidade ou, obviamente, infelicidade. Aquelas que promovem felicidade, nós defendemos. E aquelas que promovem a infelicidade, nós temos uma tendência corporativa de restringir, de coibir. Então, quando a gente começa a coletivamente se sentir ameaçado por uma determinada prática ou comportamento, a nossa tendência é lutar contra aquilo, tentar eliminar aquilo do nosso meio de coletividade, porque afeta a nossa busca pela felicidade. Então, para Aristóteles, o importante desse slide aqui é que você lembre disso. Para Aristóteles, a ética e a política são um exercício da razão, né? Da capacidade racional, da capacidade do homem pensar. Então, para Aristóteles, a justiça, né, ela é atrelada à razão. A ética e a política são atreladas à prática racional, né, da busca pelo bem, ou seja, a prática filosófica, o exercício filosófico. Beleza? Dito isto, vamos entender então qual é a diferença entre ética e política. Tá bom? Bom, como a gente já falou, as duas têm um objetivo. Né? Como a gente já falou, as duas têm objetivos diferentes. A ética é a ciência do caráter. É o sujeito pensando em como se manter relacionalmente, né? Ou seja, como o sujeito pode se manter em relação aos outros. Como é que o sujeito interpreta o que é justiça, corretude, né, honestidade, né, compromisso, comprometimento, responsabilidade, a partir da perspectiva do indivíduo olhando para o coletivo. Tá? Então, é uma questão que a gente chamaria hoje, como eu coloquei ali, de caráter, de ethos. A palavra ética deriva dessa palavra grega ethos, que significa conduta, comportamento, aprimoramento regrado, né, ou comportamento a partir da regra, padrão de comportamento ou coisas do tipo. Então, a ética ela é privada, ela está no campo do indivíduo, da psique do indivíduo. Já a política, ao contrário, é o sujeito pensando com outros sujeitos, junto com os outros sujeitos, o que é que se pode fazer para se alcançar a felicidade coletiva, né? Qual é o caminho suficiente para a polis? O que é que pode organizar a convivência entre os seres humanos dentro de uma comunidade, né? Então, a ética seria o indivíduo buscando a felicidade. A política seria a organização coletiva zelando pelo bem-estar da coletividade. E por isso mesmo, ética e política, segundo Aristóteles, são indissociáveis. Não se faz política sem ética. E a ética nos leva a nos comportarmos, a querer, né, o bom exercício da política. Tá bom? Uma coisa interessante é que a partir da reflexão ética, por isso que não se pode fazer política sem ética, porque é a partir da reflexão de ética que Aristóteles entende que a política será exercida. Porque a ética ela está baseada no hábito voluntário de fazer o bem, né? A virtude socrática, também coincidente com a virtude platônica. A virtude de Aristóteles é o hábito de fazer o bem, o hábito de racionalmente buscar o bem, buscar o que é justo, né? Para Aristóteles, a virtude justa ou a virtude da justiça é o exercício de buscar o equilíbrio entre aquilo que é excesso e aquilo que é falta. Senhoras e senhores, essas duas expressões aqui, ó. Aquilo que é excesso, tá? E aquilo que é defeito, nessa tradução aqui, né, do livro 2 de Ética Nicômaco, mas também pode ser entendido como falta. Aquilo que é exagero e aquilo que é falta. Por isso, não a menos, a sociedade contemporânea adota o símbolo da justiça, ainda a ideia da balança. Agora, vale lembrar que não necessariamente esse equilíbrio ele é
com pesos iguais, para manter pesos iguais. Aristóteles acreditava na ideia de justiça distributiva, ou seja, a justiça ela é compartilhada de acordo com a necessidade e a demanda, a condição de cada sujeito. Né? Um berço aí, talvez, para a concepção de justiça um pouco mais liberal, tá? No que diz respeito ao mérito de cada indivíduo na relação com a justiça. Então, Aristóteles entende que, por exemplo, quanto à cidade, né, e a prática do ser humano, né, então, ele estaria dividido da seguinte maneira. O que seria uma virtude? A virtude seria a coragem. Esse seria o ponto equilibrado. Né? Coragem virtuosa. O que é a coragem virtuosa? É a coragem comedida. Né? É a coragem racional. É a coragem estabelecida pela razão. E o que é a coragem por excesso? A usura, a ganância, né? A ousadia extrapolada. E o que seria a coragem por falta? Desequilíbrio para menos. O defeito da virtude chamada coragem. Covardia, omissão, tá? E essas coisas não contribuiriam com a sociedade justa. Logo, para Aristóteles, o ser humano virtuoso ou o indivíduo virtuoso é aquele que age sempre de boa vontade. A gente vai ver um pouco sobre essa ideia de boa vontade também com Kant. Só que com uma diferença. Para Aristóteles, a boa vontade é aquilo que gera um interesse do sujeito até pelos desconhecidos. A boa vontade ela vai além da simples amizade. Ela é amizade por interesse de fazer o que é bom até o desconhecido. Então, Aristóteles entende que o homem ético, o homem virtuoso, o homem justo, aquele que pensa racionalmente, ele procura fazer as coisas de boa vontade, porque ele entende que isso da boa vontade é que promove o bem, é que promove o crescimento dos indivíduos, o crescimento dos sujeitos e, por fim, o crescimento da polis. Promovendo o bom funcionamento da polis, chegamos então à chamada felicidade coletiva. Felicidade. Vamos lá? Vamos continuar pensando então? Aqui nesse slide, nós vimos que a ética ela é mediana em Aristóteles. Ela promove a justiça equilibrada, tá? A boa medida entre o excesso, tá? E a falta, né? Aquilo que está no up e aquilo que está no down. Então, eu tenho que estar sempre buscando ações equilibradas. Não por interesse, mas por boa vontade. Não apenas por quem eu conheço, mas porque aquilo seria um bem para mim, também seria um bem para outrem. E por ser um bem para outrem, eu devo proteger, devo fazer, assim como também o outro deve pensar em relação a mim. Então, a boa vontade seria a boa ação em direção, inclusive, ao desconhecido. É aí que entra a concepção de que, a partir da busca virtuosa, né, a partir do sentimento de virtude, Aristóteles entende que nós vamos encontrar a felicidade, a perfeição da personalidade ética. Agora, olha que interessante. Agora há pouco eu falei para vocês que ética e política são indissociáveis, né? Que esse era o pensamento de Aristóteles, que ética e política são indissociáveis. Agora, veja como ele desenha essa ideia. É como se ele estivesse fazendo uma progressão, uma escala progressiva, na verdade até uma escala contingente, onde um elemento necessariamente depende do outro. Eu sou um sujeito ético, por isso valorizo a política da maneira correta, a fim de encontrar a felicidade. Então, eu sou um sujeito ético, a fim de encontrar, né, a felicidade, por isso ajo politicamente. Eu ajo politicamente de acordo com a ética, porque tenho interesse na felicidade. A felicidade só é alcançada numa coletividade que age politicamente, né? Porém, uma política preocupada com o bem-estar do coletivo, que seria a política dos homens éticos, dos homens virtuosos, justos e equilibrados, tá bom? Então, a ideia é essa. Assim, a perfeição da personalidade do indivíduo se mostra através da sua honestidade, da sua honra, do respeito ao próximo, e esses sentimentos, essas atitudes, levam o sujeito a uma motivação política.
essa motivação política sustentada pela ética é a virtude. Afinal de contas, o sujeito virtuoso, ele está zelando pela vida em comunidade, ele zela pelas leis. E estas, as próprias leis, ou a própria virtude, ou o próprio sentimento ético, seria o meio pelo qual se obtém aquele fim último da existência do homem, que é a felicidade. E essa felicidade só é possível no espaço florescido da comunidade. O que é felicidade para Aristóteles? É uma palavra mais complexa do que o que a gente resumiu simplesmente como felicidade. Até porque a gente não tem um domínio completo na contemporaneidade sobre o que é felicidade. Se ela é um estado constante de pleno gozo e satisfação, se ela é um estado de ausência total de qualquer falta, ou se ela é a satisfação da existência com o que se tem, né? Ou se ela é a busca constante pela melhora. Schopenhauer vai dizer que, na verdade, nós somos mais motivados pela infelicidade do que pela felicidade, pela tristeza, pela dor, pelo estresse, do que pela boa vida. Então, a palavra felicidade para Aristóteles vem, né, da palavra grega eudaimonia. A palavra eu é bem e a palavra daimon, né, é espírito ou substância imaterial ou imaterialidade. Acho que a melhor tradução seria até essa. A ideia de um movimento imaterial, né? Então seria um bem em constante movimento, né? Um bem em constante movimento. E aí a gente traduz a expressão por felicidade. Essa palavra tem também a ideia de riqueza, prosperidade, só que para Aristóteles, né, o viver bem era muito mais importante do que o acúmulo de riquezas, né, do que a boa fortuna, do que a prosperidade, né, ou mesmo do gozo religioso, ou mesmo que qualquer outra coisa que não fosse racional e experimentada por toda a coletividade. Então, Aristóteles entende que necessariamente para o homem alcançar essa felicidade, né, os bens não seriam suficientes, né? Então, a ideia é que, como é que eu alcanço felicidade? Primeiro, a felicidade humana deve consistir numa atividade prática. Eu devo exercitar a liberdade. Perdão, a felicidade. Eu devo trabalhar em prol da felicidade, tá? Então, como a felicidade para Aristóteles é uma ciência prática, ela é fruto de uma ciência prática, ela é oriunda do pensamento da prática ética e da prática da boa política, então a felicidade ela é um exercício. Ninguém nasce feliz, né? Segundo Aristóteles, nós nos tornamos ou nós nos fazemos felizes. Por isso mesmo, segundo elemento para você compreender o que é a felicidade para Aristóteles é entender que essa ação, já que ela é uma ação, ela é feita de maneira inteligente, planejada. Trocando em miúdos, momento de autoajuda, né? Um helper à la Augusto Cury para você. Seja feliz. Não apenas seja feliz, mas construa a sua felicidade. Não apenas construa a sua felicidade, mas planeje sua felicidade. Né? Faça um planejamento de como você pode ser feliz. Seja racional num projeto chamado felicidade. Lembrando que esse projeto racional para Aristóteles está sempre envolvido com o coletivo, com o outro. Tá? A felicidade para Aristóteles acontece na amizade, na comunidade. Então, o termo amizade para Aristóteles é também um termo indissociável. Assim como a ética é indissociável da política, certo? A felicidade é indissociável da amizade. Só dá para ser feliz se a gente tiver amiguinhos, beleza? E aí, só que a amizade para Aristóteles ela é bem parecida com as que nós conhecemos, só que ela tem um objetivo, ela é telúrica, né? Ou seja, ela tem um objetivo fim, ela tem uma razão de ser. Então, Aristóteles entende que nós podemos nos encontrar com pelo menos 4 tipos de amizade. A amizade interessada é aquela amizade... deixe-me ver. É aquela amizade que você sabe que você vai receber algo em troca, mas não necessariamente interesseira, ok? Porque para Aristóteles isso é uma deturpação da amizade. Então, a amizade interessada é aquela que você sabe que vai receber algo em troca.
A amizade condicionada ou a amizade de satisfação, você está satisfeito com o que tem, é a amizade situacional. É a amizade que você tem com as pessoas que fazem parte da sua turma na escola, que você é amigo delas porque elas são da sua turma. Fora daquele espaço, muito provavelmente, alguns de vocês vão perder contatos, tá certo? Ou seus amigos da sua época de infância, né? Eles estavam lá. Era uma satisfação tê-los lá. Uma vez não tendo, você não fica, ninguém liga para mim, ninguém pensa em mim, ninguém chora por mim. Né? Na verdade, você se sente satisfeito e tem boas recordações da amizade satisfeita. E a amizade perfeita seria aquela amizade sem interesse. Uma espécie de amizade altruísta. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui. A amizade que você tem, caso você tenha, a amizade com sua mãe, com seu pai. Né? Por que eu estou dando esse tipo de amizade? Porque essa talvez seja aquela amizade que mais se aproxima dessa concepção de amizade perfeita que Aristóteles apresenta, porque é assim, sua mãe lhe faz raiva e você ainda gosta dela. Né? É interessante. Seu pai lhe contraria, mas você ainda o ama. Né? Vocês têm sentimentos antagônicos, mas ainda assim similares e complementares. Então a amizade perfeita é aquela que não é substituída pela desavença, né? Não é desfeita pela circunstância, não é desfeita porque há uma quebra de interesse. Então, a amizade perfeita é aquela que dura. Essa última, né, em relação às outras, gera a quarta, né, forma de amizade para Aristóteles, que seria a amizade cívica, ou o interesse pela coisa pública, o interesse pelo estabelecimento das relações sociais. E aí eu diria para você que a eudaimonia, né, ou a concepção de felicidade, segundo Aristóteles, está altamente associada, certo? À concepção de amizade cívica. Por quê? Por mais que eu eticamente busque a felicidade e a satisfação individual, ela só será plena, essa felicidade só será plena, e eu só serei um sujeito realizado se eu estiver em sociedade. Para eu estar em sociedade, eu tenho que ter amor à coisa pública e participar do processo das decisões da coisa pública. Portanto, a amizade cívica, para Aristóteles, ela é entendida na dimensão necessariamente comunitária. Os intérpretes de Aristóteles, tá, avaliam que a construção do conhecimento da amizade cívica, ela se dá, né, você treina, né, você se relaciona com a amizade cívica a partir do seio familiar e das relações básicas, né, dos seres humanos. Uma vez você treinando, né, essas amizades básicas, né, que na sociologia a gente vai chamar de processo de socialização, você acaba se correspondendo melhor com aquilo que é sua responsabilidade cívica e até despertando interesse, né, uma vez que você sai do processo de socialização primário e se encontra no processo de socialização secundário, que é o momento onde você desenvolve amizade com as relações públicas, com a coisa pública propriamente dita, tá? E o que seria essa coisa pública propriamente dita? Tudo aquilo que diz respeito à convivência coletiva, beleza? Tudo aquilo que diz respeito ao estar junto e você tem interesse, né? Você pede para participar, você vota ou mesmo não vota, né? Entendendo, estou falando agora fazendo uma aplicação contemporânea, né? Entendendo ali o interesse da relação entre governo, governantes e governados, né? Eleitores e eleitos, né? Opção ou negação daquilo que está posto. Então, a ideia da amizade cívica é aquilo que eu penso o tempo todo na polis. É o meu interesse pela cidadania, né? As relações de interesse e necessidade do coletivo, tá bom? E não do indivíduo. Eu não estou interessado na perspectiva privada de felicidade, mas na perspectiva coletiva de felicidade. É o que vai dizer Aristóteles sobre a amizade cívica. Sendo assim, a felicidade não seria apenas um estado emocional passivo, sabe? Não é uma coisa abstrata,
né, metafísica e distante da administração dos homens. Antes, pelo contrário, a ética ela é um pressuposto prático, ela é um exercício de vida, uma característica praticável. E o sujeito ético, além de buscar a felicidade para si, desemboca na felicidade, na busca da felicidade para o coletivo. Né? A ética, gente, em resumo, seria aquilo que você reflete entre o bem e o mal. A moral seria o estabelecimento das regras. Então, a moral ela seria um estabelecimento mais político. A ética é do indivíduo. E ali, moral acaba aparecendo como um aprimoramento daquilo que é do coletivo, propriamente dito. A moralidade ela se apresenta como um padrão, né, que regra a convivência. Bem como a gente explicou o conceito de política lá atrás. Sendo assim, a política é o resultado coletivo do comportamento ético. Então, eu busco a felicidade, busco racionalmente como indivíduo. Mas ela se revela, ela se espelha ou ela se concebe na vida coletiva. A política, então, seria a conduta coletiva da justiça, da ética, tá? Da virtude. Então, o indivíduo alcança a felicidade na prática ética da felicidade, na prática racional da felicidade. Não esqueça disso. A ideia de razão é muito importante, né, no pensamento político de Aristóteles. Há uma relação racional entre ética, política e virtude. Tá? Entre ética, política e moral. Há uma razão prática, que é a expressão que o Kant vai usar na produção dele sobre ética, política e moralidade. Então é necessário que haja sempre uma organização política que seja favorável àquilo que gera a felicidade, né, que é, por fim, o objetivo último do indivíduo. Qual é o objetivo último do indivíduo, senhoras e senhores? Ser feliz. Aonde? Em coletividade. A partir de quê? Da prática ética, do exercício, do planejamento, das ideias e de condutas práticas que levam o sujeito a ser virtuosamente feliz. Uma prática de vida feliz para si e para os outros que estão próximos a si. Pois é, gente boa, essa foi mais uma aulinha de filosofia política, né, do pensamento de Aristóteles. Nós vamos ter mais uma e eu quero só que você não se esqueça de revisar. Lembre-se, a felicidade para Aristóteles acontece na sociedade, na polis. Lembre-se também que a polis, ou a vida política, se dá por meio da vida ética do indivíduo, que se concebe na prática, nas relações da polis. Alright, senhoras e senhores? Então, eudaimonia é a busca do bem perfeito, ou a busca do bem constante, a busca prática, né? Assim como a filosofia teórica, que é a metafísica, a filosofia prática ou a ciência prática de Aristóteles é a política e a ética. Não dá para se pensar política sem ética. Não dá para se pensar uma ética que não desemboque em política. Não dá para se pensar virtude sem ética e sem política. E esses três somam-se e geram aquilo que Aristóteles entende que é a busca da felicidade. E qual é o fim último dos seres humanos? A vida em felicidade. E como é que se chega nessa felicidade? De maneira racional, de maneira inteligente, prática. Então, seja racionalmente um planejador da felicidade com um comportamento ético que desemboca na política notoriamente virtuosa. É isso aí, galerinha do Mais Humanas. Muito obrigado por assistir mais essa aulinha da gente, né? Eu espero que você esteja gostando. Qualquer coisa, estamos abertos a sugestões e mais provisionamentos. Enquanto isso, até o nosso reencontro pessoal, né? Vou deixando um recado aqui para vocês. Não percam 3 coisas. Não percam o foco. Mantenha-se focado. O Enem foi adiado, mas ainda vem. Então fica focado. Segundo, não perde a esperança. Tá ralado, tá difícil, mas uma hora ou outra vai passar. E não perca a fé, para que você busque consolo da maneira correta. Deus te abençoe abundantemente e até a próxima.